aqui, a gente acabou indo para um outro O outro caminho, né? lado. Foi lá para os Templários, enfim. Vamos voltar aqui para a França. Sim. Revolução Francesa. Exatamente. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, fraternité, Igualité. exato. Então, o que aconteceu? Eu comecei a falar da história das teorias de conspiração. Uhum. Então, o que eu falo pessoalmente? Depois, se alguém vê alguma coisa, me corrija se eu estiver errado. A questão é a seguinte: o único momento que nós vemos uma união solidária, vamos pôr desse jeito, dentro da maçonaria foi na Guerra dos Estados Unidos, da libertação com a Inglaterra. O único momento que eu vejo, e eu digo isso, que não foi 100%. Por quê? Pegar outros exemplos, né? Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, né? E lá já maçons existiam no começo. Então, aquelas cartas lá, George Washington, todos aqueles caras lá, né, da história deles, na verdade faziam parte, né? Eu não vou lembrar o número, eu já dei uma passada nessa história, não vou lembrar o número correto, assim, não quero falar bobagem, mas acho que tipo era assim, 13, eu não lembro direito, né, desse número. 13 caras que assinaram a carta, 9 eram maçons. Era uma história mais ou menos assim, eu não lembro do número correto, de fato. Né? Então, a maçonaria teve muita influência lá neles, né? Que aos olhos da história, se você observar em uma visão um pouco mais crítica, foi o momento que eu consegui rastrear na história que a maçonaria teve uma unanimidade. Os maçons norte-americanos queriam se libertar. Voltando à história da Revolução Francesa, né, queda da Bastilha, 1779, né, e depois 1793, quando cortaram a cabeça do Luís XVI, né, ali eles exterminaram, 1793, e ali exterminou. Que sempre é interessante que é um processo essa história. Né? Só fazer um aspas, eu não vou me perder nessa. Se você voltar na história dos Templários e observar a documentação que foi um movimento que depois pediu uma legitimidade, teve seu objetivo, perdeu o objetivo, né? Depois ficou grande demais e foi cortado por aquele que tinha alimentado no começo. E ali os caras foram presos, né? Quando eles pegaram, extirparam os caras, né? E depois acabaram exterminando, que culminou lá na emblemática história lá do Jacques de Molay, que foi queimado. Uhum. Né? Tudo obedece esse padrão. A questão da Revolução Francesa é a mesma coisa. E lá eu acho que foi pior, né? Você pega lá, por exemplo, você pega o desenvolvimento da maçonaria. O corpo espiritual da maçonaria, como eu sempre digo, está na França. Nós temos toda a estrutura inglesa, perfeito, ótimo, mas o espírito da maçonaria é francês, do meu ponto de vista. Isso é fácil de a gente ver pelo desenvolvimento dos sistemas maçônicos franceses que perduram até hoje, né? Ali, nós não tínhamos a maçonaria, tipo assim, a maçonaria nunca fez nada, né? A maçonaria como um centro, vamos dizer, de comando, cara, nunca fez nada. Porque mesmo na Revolução Francesa, tinha muitos maçons que estavam muito bem colocados dentro da monarquia, né? Uhum. Outros nem tanto. Então havia esse descontentamento, né? Então esse é um dos problemas, né? Quando deu a Revolução Francesa, maçons se deram muito bem e outros nem tanto, né? Uns que queriam a República acabaram se dando bem, né? E outros nem tanto. Aqui no Brasil é a mesma história, sempre a mesma história. Na questão da independência, quando se fundou aqui as primeiras instituições, a primeira instituição, né, que perdurou por muito tempo, né, que hoje é o Grande Oriente do Brasil, a potência que eu faço parte, né, não era o consenso. A gente já, pela história, você rastreia que o Joaquim Gonçalves Ledo ia para um lado e o José Bonifácio ia para o outro. Né? Então, nunca houve. Dentro da independência, tinha maçons que eram republicanos e outros que queriam, né, a monarquia. Né? Falando dessa questão de forma de governo, não fazendo juízo de causa. É sobre isso. Mas a gente observa, né? E é o único que eu observei desses movimentos que, vamos dizer, que maçons estavam envolvidos, nos Estados Unidos deu para entender que lá a grande massa, eu não sei se 100%, como eu falei, que não, mas a grande massa dos maçons norte-americanos queriam, né, de fato, se libertar da coroa inglesa. Né? Mas na Revolução Francesa, de fato, não houve, né? Não houve um consenso, não houve uma voz de comando. Tanto é que o problema era o seguinte nessa história. Tem o Alexandre Rotier de Montalembot, né, que ele era o cara, assim, um organizador do que... que, na verdade, a organização maçônica, na verdade, ela se deu muito próxima da Revolução Francesa. Não existia uma organização maçônica.
existiam vários, vamos dizer, centros maçônicos, vamos pôr desse jeito, assim, talvez seja mal interpretado. Centros maçônicos, eu quero dizer movimentos maçônicos. Você tinha movimento em Paris, você tinha movimento em Toulouse, você tinha movimento em Marselha, que é mais embaixo aqui, né? Em Lorraine, nessa região, né? Que acima, aqui ao lado, se pegar o mapa, né? Obviamente, eu estou mostrando o mapa da França, então Paris é mais ao norte, né? Lorraine é esse pedaço, Toulouse é desse lado e aqui Marselha, né? Então eu até chamava isso de muito tempo, só que daí estourou a guerra, parei de chamar, eu chamava de faixa de Gaza da maçonaria, porque a maçonaria se desenvolveu nesse pedaço aqui. Na parte de baixo, Marcelo. Marselha, Toulouse, Montpellier, né? Ali tinha a grande loja escocesa, cara, tinha a grande loja escocesa, né? Que era dali. E o herói, e essa loja antiga veio da síntese escocesa, o herói, né, que se usa um herói dentro da maçonaria, era Adoniran. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.